Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, situado em Belo Horizonte. Meu nome é Maha Krishnanam e o objetivo do nosso humilde e singelo canal é o de fazer comparações entre a sabedoria oriental dos Vedas, o conhecimento védico, especialmente o Gaudiya Vaishnavismo do Shri Chaitanya Mahaprabhu, estimulado por textos como o Bhagavad Purana, Bhagavad Gita, os Upanishads, comparando tal sabedoria com o pensamento científico acadêmico ocidental, ok? Sejam bem-vindos novamente e venham comigo. Então, em nossa videoaula de hoje, nós estamos continuando a nossa saga, o Uddhava Gita, que é o diálogo entre Krishna e Uddhava no Srimad Bhagavatam, no canto 11, ou seja, já é um diálogo bastante avançado, bastante aprofundado. E esse capítulo 11, que é o capítulo de hoje, pelo estúpido que eu vos falo, esse capítulo 11, do canto 11 da Uddhava Gita, ele vem falar sobre os sintomas das entidades vivas condicionadas e das liberadas. Então esse é um tema bastante importante que Krishna vai estar tocando para Uddhava, especialmente porque ele também é trabalhado na Bhagavad Gita. Lembra-se, tem muitas semelhanças entre a Bhagavad Gita e o Uddhava Gita. Krishna falando Bhagavad Gita para Arjuna e Krishna falando Uddhava Gita para Uddhava. Uddhava era considerado mais qualificado para a renúncia do que Arjuna. Arjuna tinha a questão de ser um chefe de família, um militar, etc. Ele estava mais envolvido com as questões sociais do que Uddhava. Então Krishna pôde aprofundar muito mais as questões para Uddhava. E Krishna fala várias vezes, o Stita Pragyasa, por exemplo, no segundo capítulo do Bhagavad Gita, que é a questão da pessoa santa ou da pessoa liberada. Krishna fala várias vezes, por exemplo, no capítulo 14, o capítulo que trabalha com a questão dos modos da natureza material, também Krishna fala sobre a pessoa que tem os sintomas de ser liberada, isso nos últimos versos desse capítulo. Então várias vezes Krishna vai tocar. Krishna vai falar também sobre aquela pessoa que é muito querida a mim. Então várias vezes esse tema vai tocar, e também os sintomas das pessoas ou da entidade viva condicionada também vai ser falado no capítulo 16, natureza divina e demoníaca. Para quê? Para que a gente tenha um parâmetro científico e possa comparar quem é a pessoa liberada e quem é a pessoa condicionada. A pessoa liberada, ela pode liberar as outras também. A pessoa condicionada, ela só vai gerar mais condicionamento para as outras. A questão da associação, que eu devo andar. A companhia, a associação vai nos conduzir tanto à liberação ou ao enredamento, e para isso a gente tem que saber os sintomas de quem é condicionado e quem é liberado. Então aqui já no primeiro verso, Krishna fala: a Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, devido à influência dos modos materiais da natureza que estão sob meu controle, a entidade viva às vezes é chamada de condicionada e às vezes liberada ou liberta. De fato, porém, a alma nunca está realmente presa ou liberada. E já que sou o Supremo Senhor de Maya, da energia material, que é a causa dos modos da natureza, eu também jamais devo ser considerado liberado ou cativo. Krishna é sempre transcendental porque ele é o Senhor de Maya, da energia material. Então essa questão é uma questão dual. Ser liberto ou ser enredado ou condicionado, isso é uma questão dual, portanto uma questão material. A alma, em seu estágio puro, em sua consciência pura, ela sempre serve a eternidade de Krishna, que goza do estado liberado, Mas no mundo material,
o estado condicionado ou liberto, isso depende da influência dos gunas. A pessoa que vai estar com maior contato com o modo da bondade, Sattva Guna, ela vai ter uma maior propensão de estar liberta. E a pessoa mais envolvida com os modos inferiores, como paixão, rajas e tamas, essa pessoa vai estar mais enredada, mais densa, mais encoberta, mais cativa pela energia material. No capítulo precedente, Uddhava havia indagado acerca das almas condicionadas e das almas liberadas. Em suas respostas, o onipotente Senhor Shri Krishna afirma que, embora seja parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, a alma espiritual, em virtude de sua natureza infinitesimal, ser pequenininha, entra em contato com a energia material. Então, como a alma, em essência, é energia espiritual, mas como ela é Anutiti, ela entra em contato ou com a energia material ou com a energia espiritual. Krishna é grande e é o Senhor da energia material quanto espiritual, por isso ele não se influencia pela material, ele sempre está gozando da sua natureza espiritual original. Então a alma infinitesimal entra em contato com a energia material, o que faz com que ela aceite as coberturas designativas criadas pelos modos da bondade, paixão e ignorância. Ó meu Senhor Achyuta, a mesma entidade viva é algumas vezes descrita como eternamente condicionada e outras como eternamente liberada. Não consigo compreender, portanto, a situação real da entidade viva. Então, o Uddhava fez essas perguntas, ou essa pergunta específica no capítulo anterior, que é o capítulo 10, versos 36 e 37, aqui está errado. Me desculpem, na verdade é Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 10, versos 36 e 37. Então, Uddhava faz essa pergunta, quais os sintomas, né? Quais são... Como é a descrição da alma eternamente liberada, eternamente cativa. Então ele queria saber sobre isso, então essa pergunta vai dar origem a esse capítulo seguinte, que é o capítulo 11 que a gente está estudando agora, ok? Então, a gente está vendo o link, né, como se origina esse capítulo 11 aqui do Uddhava Gita, do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Basicamente vai estar falando sobre a ilusão material. O bicho na goiaba, ele é o símbolo. Assim como um sonho é mera criação da inteligência, mas não tem substância real, de modo semelhante, a lamentação, ilusão, felicidade e sofrimento materiais e a aceitação do corpo material, sendo eu, né, sob a influência de Maya, são todas criações de minha energia ilusória. Em outras palavras, a existência material não tem realidade essencial, não tem realidade substancial, por isso ela é temporária. Tudo que é temporário não tem realidade substancial, tudo que é eterno, aí sim. Realidade é sinônimo de eternidade. Verso 3. Ó Uddhava, o conhecimento e a ignorância, sendo ambos produtos de Maya, são expansões de minha potência. O conhecimento e a ignorância não têm princípio e concedem perpetuamente liberação e cativeiro para os seres vivos corporificados. Então, liberação ou condicionamento depende da conexão que nós estamos tendo com os gunas. Dependendo das nossas escolhas, essas escolhas são influenciadas por rajas e sattva e tamas. Sim, em determinados momentos do dia, as coisas que nós escolhemos, as ações, tudo isso está sendo influenciado pelos gunas. Então, se nós escolhemos coisas influenciadas por Tamaguna, nós vamos mais estar influenciados pelo modo da ignorância. Se escolhermos mais coisas ou mais ações, mais comportamentos no modo da bondade, Sattva-guna, nós estamos situados no modo da bondade e vamos estar caminhando para a libertação. Então, Vishwanath Chakravarti Thakura explica no significado 2, do verso 2 desse capítulo 11. A natureza do enredamento material está sendo descrita neste verso. Lamentação, ilusão, felicidade e aflição são todas relacionadas ao corpo material, à natureza material, né? Designações corpóreas brutas são aceitas pelo corpo sutil e, portanto, uma entidade viva identifica-se
falsamente como o desfrutador da natureza material. A existência material, cheia de lamentação e ilusão, não é realidade factual porque é uma exibição temporária da energia externa do Senhor. Já explicamos isto acima. Apenas como um sonho e, portanto, não tem relação com a alma espiritual. Então, um sonho às vezes parece ser real, né? Quando a gente está no sonho, aquilo parece que realmente está acontecendo. E isso é impressionante. Porque muitas vezes você deita para tirar um cochilo e dentro de 10 minutos você está sonhando. E aí você começa a se envolver com a realidade no sonho e você acha que aquilo é real. Você fica ansioso, você fica preocupado, mas depois você acorda. E você fica impressionado, né, que há 15, 20 minutos você estava desperto, veio, deitou na cama e começou a sonhar. E você simplesmente esquece toda aquela realidade passada, né, a realidade atual do nosso corpo material, e você aceita que aquele sonho que começou em 10, 15 minutos é a realidade. Então a gente é muito fácil de ser iludido pela energia divina de Krishna. E esse mundo material, assim como um sonho não é substancial, mas a gente aceita aquele sonho como sendo real quando a gente está nele, a gente é iludido, a gente é enganado. Da mesma forma a gente está sendo iludido, enganado, achando que essa identidade física, homem, mulher, brasileiro, americano, isso e aquilo é real. Assim que o corpo for destruído, essas identidades também vão ser exterminadas. Então Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fala sobre fala o seguinte no significado do verso 3. A entidade viva, sendo a energia marginal do Senhor, Tatastha Shakti, pode existir sob o abrigo do conhecimento ou da ignorância. Ela nunca é independente, ela sempre vai estar conectada com uma dessas duas energias. Quando a entidade viva se abriga em vidya, conhecimento, permanece na condição liberada. E quando se abriga em avidya, que é a ignorância, ela permanece em enredamento ou cativa. Vidya e avidya são as duas energias eternas do Senhor Supremo. É o erro de identificação dos seres vivos com a matéria que causa a existência material ilusória ou ignorância. Quando as entidades vivas podem se ver como a potência superior do Senhor, desistindo de sua identificação errada com a potência inferior da matéria, ele pode retornar para sua condição feliz no céu espiritual. Aqui o verso 4, o verso seguinte. Ó inteligentíssimo Uddhava, a entidade viva chamada Jiva é parte integrante de mim, parte parcela de Deus, de Krishna. Mas devido à ignorância, tem sofrido no cativeiro material desde tempos imemoriais. Não dá para saber quando começou o nosso enredamento. Através do conhecimento, todavia, ela pode se libertar. Então, o conhecimento, que é um produto do modo da bondade, Sattva Guna, ou seja, o conhecimento é espiritual por excelência, ele conduz à liberação. Então, por isso que tem esse carinha estudando aqui. O dual no mesmo local. Então, aqui o passarinho no ninho. Desse modo, meu querido Uddhava, no mesmo corpo material encontramos características opostas, tais como grande felicidade e miséria, as dualidades, né? Isto decorre do fato de que tanto a Suprema Personalidade de Deus, que é eternamente liberado, quanto a alma condicionada estão dentro do corpo. Ou seja, graças à presença dele existe conhecimento, mas quando a alma se conecta com o mundo material, existe grande sofrimento. Agora te explicarei suas diferentes características. Esse foi o verso 5. Por acaso, 2 pássaros fizeram um ninho juntos na mesma árvore. Os 2 pássaros são amigos e têm naturezas semelhantes. Um deles, porém, está comendo os frutos da árvore, enquanto o outro, que não come os frutos, está em posição superior, devido à sua potência, devido à sua natureza espiritual plena, né? E não se confundir com a energia material. Então essa analogia de 2 pássaros numa árvore, né? 2 pássaros, um pássaro o inferior, já que ele falou que o outro está na posição superior,
Um pássaro na posição inferior é a alma diminuta de Vatma, que é influenciada pela energia material. Outro pássaro, que é o Paramatma, super-alma dentro do coração, Vishnu, ele não se ilude com a sua energia, que é Maya. Então, enquanto a alma é diminuta e é influenciada por Maya, o Krishna, Vishnu, ele é o Senhor, ele é o Criador, é dele que provém Maya. Então essa analogia dos dois passos de uma árvore, a árvore no caso é o corpo, né? Kshetra. Então ela é muito usada nos Vedas, nos Upanishads, ela é bastante recorrente, não é a primeira vez que ela aparece. O pássaro que não come os frutos da árvore, que não desfruta desse mundo material, que não é iludido, que não é cativo pelo mundo, é a suprema personalidade de Deus, que devido à onisciência, compreende perfeitamente sua própria posição e a da entidade viva condicionada, representada pelo pássaro que come, que é a gente, pássaro comedor. Essa entidade viva, por outro lado, não compreende nem a si, nem ao Senhor. Ela está coberta pela ignorância e por isso é chamada de eternamente condicionada. Esse condicionamento vai até o momento em que a alma encontra um devoto puro, um devoto de Krishna. Ao passo que a personalidade de Deus, sendo pleno de conhecimento perfeito, é eternamente liberado. Então foi o verso 7. Quem é iluminado com autorrealização, embora viva dentro do corpo material, considera-se transcendental. Lembre-se, proferir essa frase, essa sentença, não sou esse corpo material, sou alma espiritual, não tenho nada a ver com esse corpo, isso é conhecimento. Isso é muito importante, isso é muito potente. Então aqui a gente está vendo a pessoa dormindo, né? Assim como alguém que despertou de um sonho abandona a identificação com o corpo onírico, um tolo, contudo, embora não seja idêntico ao seu corpo material, mas sim transcendental a ele, pensa estar situado no corpo, pensa que é o corpo. Assim como quem está sonhando considera-se situado num corpo imaginário, ou seja, pensa que é personagem do sonho, né? Pensa que quando ele está dentro do sonho, que aquele sonho é real, que está acontecendo realmente. E, na verdade são apenas devaneios da mente, né? A pessoa iluminada, que está livre da contaminação do desejo material, não se considera o executor, o autor, que isso é produto do arranca, do falso ego, né? Não se considera o executor das atividades corpóreas, ao contrário, ela sabe que em todas as atividades são apenas os sentidos gerados dos modos da natureza que estão em contato com os objetos dos sentidos nascidos dos mesmos modos da natureza. Então tem passagens muito semelhantes também no capítulo 13 da Bhagavad Gita, ou seja, a pessoa iluminada, ela sabe que quando caminha, evacua, dorme, come, tudo isso são atividades do corpo e não dela, da alma. Uma pessoa sem inteligência situada dentro do corpo, criado, ou seja, atividades criadas pelos modos da natureza material, né? Uma pessoa sem inteligência situada dentro do corpo, criado por suas atividades fruitivas anteriores, pensa: eu sou o executor da ação, eu sou um grande professor, eu sou um grande engenheiro, eu sou um grande marido, eu sou um grande religioso. Confundido pelo falso ego, esse tolo está, portanto, atado às atividades fruitivas que são de fato desempenhadas pelos modos da natureza material. Então, uma pessoa que se conectou mais com o modo bondade pode nascer como uma pessoa muito bela, numa família muito elevada, muito rica, muito saudável, se tornar um grande professor, se tornar um grande engenheiro, se tornar um grande artista, pessoa famosa, rica, etc., devido aos frutos de sua piedade que foi proveniente do modo da bondade. Já uma pessoa que entrou em contato demasia com o modo da ignorância, que explorou, enganou, roubou, pode nascer numa família degradada, pobre, totalmente disfuncional. A pessoa vai ser feia, ter problemas de saúde e vai ter dificuldades durante toda a vida. Mas ela acredita que ela é ou rica e bem-sucedida, ou que é pobre e mal assombrada, que isso tem a ver com suas ações. Na verdade, tudo isso tem a ver com as atividades passadas dela, com a conjectura que ela entrou em contato com os gunas, com os modos da natureza material.
mas ela acha que a figura que está no espelho é ela. Uma pessoa iluminada, aqui na Narada Muni, fixa em desapego. Lembre-se, o produto do conhecimento é desapego. Quem tem conhecimento tem desapego do mundo. Ter conhecimento, mas ser apegado ao mundo, isso não é conhecimento de acordo com os Vedas. Uma pessoa iluminada fixa em desapego ocupa o corpo em deitar-se, sentar-se, andar, tomar banho, ver, tocar, cheirar, comer, ouvir, etc. Mas jamais se enreda em tais atividades, porque ele sabe que essas são atividades do corpo e não dele. De fato, permanecendo como testemunha de todas as funções corpóreas, ela apenas ocupa os sentidos em relação com seus objetos e não se enreda com a pessoa como uma pessoa ininteligente. Qual é o sintoma da pessoa inteligente? Que ela, quando caminha, toma banho, vê, toca, cheira, come, ouve, ela não usa essas atividades para retirar prazer, para retirar deleito, os sentidos dos objetos dos sentidos. Ok, não tem mais nada aqui, vamos embora. Então, grande instrução. Embora seja o lugar de repouso de tudo, o céu, o éter, né? Ou o espaço, não se mistura com nada, nem se enreda. De forma semelhante, o sol não se apega à água em que é refletido dentro de inúmeros reservatórios, e o vento poderoso que sopra em toda parte não é afetado pelos inúmeros aromas e atmosferas pelas quais passa. Da mesma forma, a alma autorrealizada está plenamente desapegada do corpo material e do mundo material ao seu redor. Ela é como alguém que despertou de um sonho. Com visão perita, aguçada pelo desapego, a alma autorrealizada corta em pedaços todas as dúvidas através do conhecimento do eu e retira por completo sua consciência da expansão da variedade material. Considera-se que alguém está completamente liberado dos corpos materiais grosseiro e sutil quando todas as funções de sua energia vital, sentidos, mente e inteligência são executadas sem desejo material. Tal pessoa, embora situada dentro do corpo, não se enreda. Às vezes, sem nenhuma razão aparente, o corpo de alguém é atacado por pessoas cruéis ou animais violentos. Em outras ocasiões e lugares, ele de repente receberá grande respeito ou adoração. Aquele que não fica irado quando o atacam, nem satisfeito quando o adoram, é de fato inteligente. Então, freedom lifestyle, então estilo de vida da pessoa liberada. Com a finalidade de manter o corpo, um sábio liberado não deve agir, falar nem contemplar em termos de bem ou mal materiais. Deve antes ser desapegado em todas as circunstâncias materiais e, sentindo prazer na autorrealização, deve vagar pelo mundo ocupado nesse estilo de vida liberado, parecendo aos olhos dos leigos um retardado. Se, através de estudo meticuloso, alguém se torna perito no conhecimento da literatura védica, mas não faz esforço algum para fixar a mente na suprema personalidade de Deus, então seu esforço de certo é como o de um homem que trabalha muito duro para cuidar de uma vaca que não dá leite. Em outras palavras, o fruto do seu laborioso estudo do conhecimento védico será apenas a própria labuta. Não haverá nenhum outro resultado tangível. Meu querido Uddhava, com certeza é muito miserável o homem que cuida de uma vaca que não dá leite, de uma esposa incasta, de um corpo que depende totalmente dos outros, de filhos inúteis ou de riqueza não utilizada para o propósito correto. De forma semelhante, aquele que estuda o conhecimento védico sem dar valor a minhas glórias também é muito miserável. Meu querido Uddhava,
A pessoa inteligente jamais deve se dedicar a ler textos que não contêm descrições de minhas atividades, que purificam o universo inteiro. De fato, eu crio, mantenho e aniquilo todas a manifestação material. Entre todas as minhas encarnações de passatempo, as mais amadas são Krishna e Balarama. Qualquer suposto conhecimento que não conheça estas minhas atividades é simplesmente estéril e não é aceitável para os que são de fato inteligentes. Chegando a esta conclusão de todo conhecimento, deve-se abandonar a falsa concepção de variedade material que é imposta e assim cessar a existência material. A mente deve estar fixa em mim, já que sou onipenetrante, já que estou em todos os lugares. E se eu não conseguir fazer isso, o que eu vou fazer? Meu querido Uddhava, se não és capaz de libertar tua mente de toda a perturbação material e assim absorvê-la completamente na plataforma espiritual, então executa todas as tuas atividades como uma oferenda a mim, sem tentar gozar os frutos em Karma Yoga. Krishna está dando essa instrução, não especificamente para Uddhava, mas para nós em geral. Essa instrução de ocupar-se em Karma Yoga foi a instrução, uma das principais que Krishna deu para Arjuna no Bhagavad Gita, especialmente nos capítulos 3, capítulo 5 da Bhagavad Gita. Serviço devocional puro. Veja como agora aumentou a gradação. Madarte dharma kamartan acharam madapashrayam lavate nischalam bhaktim mai Uddhava sanatani. Meu querido Uddhava, as narrações de meus passatempos e qualidades são todo auspiciosas e purificam o universo inteiro. Isso é Bhakti. A pessoa fiel que constantemente ouve, glorifica e lembra tais atividades transcendentais que, mediante representações dramáticas, olha, tá vendo? Tem que fazer teatrinho no Visual Domingo. Revive meus passatempos, começando com o meu aparecimento, e que se refugia plenamente em mim, executando suas atividades religiosas, sensuais e profissionais para minha satisfação, que entrou uma pitada de Karma Yoga, né? Com certeza obtém inabalável serviço devocional a mim, a eterna personalidade de Deus. Shri Uddhava disse: meu querido Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, que classe de pessoa consideras como verdadeiro devoto e que espécie de serviço devocional é aprovado por grandes devotos como digno de ser oferecido a ti? Os sintomas de uma pessoa santa. Então agora Krishna vai poder se aprofundar e falar sobre os sintomas de uma pessoa santa. Então eu vou ler direto aqui no próprio Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, nos versos 29 a 48. Aqui o verso 29. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó Uddhava, uma pessoa santa é misericordiosa e nunca fere os outros, mesmo que esses sejam agressivos contra ela, né? Ele é tolerante e clemente para com todas as entidades vivas. Sua força... Oxe, rapaz. Nossa. Oh, rapaz. Sua força e propósito de vida vem da própria verdade. Está livre de toda inveja e ciúme, e sua mente é equânime na felicidade e no sofrimento materiais. Assim, ele dedica seu tempo ao trabalho para o bem-estar de todos. Esse é o emblema da pessoa santa, de maneira geral. Sua inteligência nunca se deixa confundir pelos desejos materiais, e ele tem controle sobre os sentidos.
Seu comportamento é sempre agradável, nunca áspero e sempre exemplar, e ele está livre do sentido de propriedade. Jamais se esforça em atividades mundanas e ordinárias e controla estritamente o comer. Oxe. Por isso, sempre permanece tranquilo e estável. Uma pessoa santa é reflexiva e me aceita como seu único abrigo. Tal pessoa é muito cautelosa na execução de seus deveres e nunca está sujeita a transformações superficiais, porque é estável e nobre, mesmo numa situação aflitiva. Ele dominou as 6 qualidades materiais, a saber, a fome, a sede, a lamentação, ilusão, velhice e morte. Está livre de todo desejo de prestígio e oferece honra a todos os demais. É perito em reavivar a consciência de Krishna dos outros e por isso jamais engana alguém. É antes um amigo bem-querente de todos, sendo muito misericordioso. Semelhante pessoa santa deve ser considerada o mais erudito dos homens. Ele entende perfeitamente que os deveres religiosos ordinários prescritos por mim em várias escrituras védicas possuem qualidades favoráveis que purificam o executante, e sabe que negligenciar esses deveres constitui discrepância na vida de alguém. Tendo aceitado o completo refúgio de meus pés de lótus, todavia a pessoa santa renuncia por fim a tais deveres religiosos ordinários e apenas me adora. Ele é assim considerado a melhor de todas as entidades vivas. Aqui descrição dos 26 qualidades de devoto, Hridayana Maharaj coloca. Aqui deixa eu ver qual é o verso, verso 33. Meus devotos talvez saibam ou não saibam exatamente o que sou, quem sou e como existo. Porém, se me adoram com amor imaculado, então eu os considero como os melhores dos devotos. Haribo! Aqui um pacotão de versos todos juntos. Meu querido Uddhava, a pessoa pode abandonar orgulho e prestígio falsos mediante a ocupação nas seguintes atividades devocionais. Ela pode se purificar vendo, tocando, adorando, servindo, oferecendo preces de glorificação e reverenciando a minha forma como deidade e meus devotos puros. Deve também glorificar minhas qualidades e atividades transcendentais, ouvir com amor e fé as narrações de minhas glórias e meditar constantemente em mim. Deve oferecer-me tudo o que adquire e, aceitando-se como meu servo eterno, deve entregar-se por completo a mim. Deve sempre discutir sobre meu nascimento e atividades e desfrutar a vida participando de festivais, tais como Janmashtami, que glorificam meus passatempos no meu templo. Deve também participar de festivais e cerimônias cantando, dançando, tocando instrumentos musicais e falando sobre mim com outros Vaishnavas. Por favor, perdoem essa versão feita pelo Jayarama, que apesar de ter erros, a gente pode ter em arquivo e fácil para levar em todo lugar. Deve observar todos os festivais anuais celebrados regularmente, assistindo às cerimônias, participando das peregrinações e fazendo oferendas. Deve também observar votos religiosos, tais como a Ekadashi e a iniciação através dos procedimentos mencionados nos Vedas, Pancharatra e outros textos semelhantes. Deve apoiar fiel e amorosamente a instalação de minha deidade e, sozinha ou em cooperação com outros, deve trabalhar para a construção de templos e cidades conscientes de Krishna, bem como jardins, pomares e áreas especiais para celebrar meus passatempos. Deve considerar-se meu humilde servo, sem duplicidade, e assim deve ajudar a limpar o templo, que é minha casa. Primeiro deve varrer e tirar todo o pó, e depois deve limpar melhor com água e excremento de vaca.
Tendo secado o templo, deve borrifar água perfumada e decorar o templo com mandalas. Que incrível, né? Isso ensina como limpar o templo. Desse modo, ele deve agir exatamente como meu servo. O devoto jamais deve proclamar suas atividades devocionais. Portanto, seu serviço não será causa de orgulho falso. Nunca se devem usar para outros fins lamparinas que me foram oferecidas só porque se precisa de iluminação. Assim também, nunca se deve oferecer a mim algo que foi oferecido ou usado por outros. Tudo o que é mais desejado por alguém nesse mundo material e tudo o que lhe é muito querido, ele deve oferecer-me justamente isso. Semelhante oferenda qualifica a pessoa para a vida eterna. Verso 42. Santo Uddhava, por favor, fica sabendo que me podes adorar no sol, no fogo, nos brahmanas, nas vacas, nos Vaishnavas, no céu, no vento, na água, na terra, na alma individual e em todas as entidades vivas. Versos 43 e 45. Meu querido Uddhava, deve-se adorar-me dentro do sol, cantando mantras védicos selecionados e executando adoração e oferecendo reverências. Pode-se adorar-me dentro do fogo, oferecendo oblações de ghee, e pode-se adorar-me entre os brahmanas, recebendo-os respeitosamente como hóspedes, ainda que não convidados. Posso ser adorado nas vacas com oferendas de capim e outros grãos convenientes, parafernália para o prazer e saúde das vacas. E a pessoa pode me adorar nos Vaishnavas, oferecendo-lhes amizade amorosa e honrando-os em todos os aspectos. Pela meditação constante, eu sou adorado dentro do espaço interior do coração, e dentro do ar eu posso ser adorado pelo conhecimento de que o prana, o ar vital, é o principal entre os elementos. Na água sou adorado por oferendas da própria água com outros elementos, como flores e folhas de tulasi, e pode-se adorar-me na terra pela aplicação apropriada de mantras, Vidya mantras, confidenciais. Pode-se adorar-me dentro da entidade viva individual, oferecendo alimento e outras substâncias desfrutáveis, e pode-se adorar-me dentro de todas as entidades vivas, vendo a super-alma dentro de todas elas, assim mantendo visão equânime. Assim, nos lugares de adoração mencionados, antes e conforme os processos que descrevi, deve-se meditar em mim, em minha forma pacífica e transcendental de 4 braços que carregam o búzio, o disco Sudarshana, a massa, a flor de lótus. Dessa maneira deve-se adorar-me com atenção indesviável. Aquele que executou funções sacrificiais e obras piedosas para minha satisfação e que assim me adora com atenção fixa, obtém inabalável serviço devocional a mim. Em virtude da excelente qualidade de seu serviço, esse adorador adquire conhecimento realizado sobre mim. 48 e último. Meu querido Uddhava, eu sou pessoalmente o refúgio definitivo e a trilha da vida para as pessoas santas liberadas. Logo, se alguém não se ocupa em meu serviço devocional amoroso, que se torna possível pela associação com meus devotos, então, para todos os fins práticos, ele não possui um meio eficaz para escapar da existência material. Srila Prabhupada aqui. Tchau. Então chegamos ao fim de mais uma parte da saga do Bhagavad Gita. Não se preocupe que ainda tem muito mais. Muito obrigado pela atenção. Por favor, compartilhem, deem um like, ajudem a propagar esse conhecimento. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!